Olá, seja bem-vindo ao canal Atitude Investidora. Eu sou o Jefferson Siqueira, é muito bom ter você aqui. Eu lhe ajudo a administrar melhor as suas finanças, investir e viver em paz com o seu dinheiro. Nesse vídeo, eu vou dar sequência à série onde eu mostro para você a minha carteira de investimentos e todos os meses eu lhe mostro o aporte que eu faço, o rebalanceamento dessa carteira e alguns ativos novos que são inseridos nela. Nesse vídeo tem um ativo que entra na nossa carteira de ações. Eu vou falar para você o porquê que eu coloquei ela na nossa carteira. Também vou mostrar para você a estratégia e como eu faço esse rebalanceamento mês após mês. O objetivo central desse vídeo é incentivar você, mesmo com pouco, a fazer os seus investimentos, a iniciar os seus investimentos e pensar verdadeiramente no seu futuro. Então vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para você passo a passo como que eu faço isso, como que eu administro e como você também pode começar a investir melhor o seu dinheiro. Vamos lá! Então a estratégia de investimentos que eu tenho aqui na Atitude Investidora é a seguinte: 20% em ações brasileiras, 20% em ações americanas, 20% em fundos imobiliários e Fiagro e 40% em renda fixa. Então eu vou lá na minha carteira de investimentos, pego o valor investidos em cada classe desta de ativo, trago para cá e a planilha já me diz como que está distribuído esse meu investimento. 20% estão em ações brasileiras, 11% estão em ações americanas, então eu tenho um trabalho aqui a ser feito nas ações americanas para melhorar esse equilíbrio da carteira. 33% estão em fundos imobiliários acima da expectativa, mas tem um porquê aqui, nós vamos conversar sobre isso ao longo do vídeo. E 36% está em renda fixa. A planilha ela me diz comprar, vender, mas aqui eu apenas faço a compra, ou seja, o investimento, eu não faço a venda. Então eu acabo tendo que aportar em alguns ativos um pouquinho mais para fazer um rebalanceamento aqui da minha carteira de investimentos. Mas está tudo dentro, porque o objetivo central é gerar renda passiva e também, consequentemente, trazer um crescimento patrimonial aqui. Então aqui de uma forma gráfica como deveria estar e como ela está atualmente. É interessante quando a gente fala de balancear a nossa carteira para que os ativos estejam distribuídos iguais e uma estratégia esteja bem fixa para você, porque você sabe o que fazer na hora de realizar os seus aportes e é mais fácil para tomar suas decisões. Ter ações brasileiras e ter ações americanas é você pegar dois mercados fortes, podemos dizer assim, e quando um está bem, o outro pode estar não performando tão bem como você gostaria. Quando um está performando bem e o outro não, traz esse equilíbrio também para os seus ativos. Quando os dois estão performando bem, você tem aí um crescimento patrimonial. Quando os dois estão performando mal, algo está acontecendo, porque não é comum isso acontecer, né? Então, a gente fica trazendo aqui um balanceamento entre esses ativos para trazer uma proteção melhor, uma volatilidade menor aí para a carteira de investimentos. Agora vamos lá para o Status Invest, que eu vou mostrar para você quais foram os aportes que eu fiz no mês de maio. Vamos lá. O primeiro aporte que eu fiz aqui foi no dia 5/5, que foi na BIVB39. Ela é uma BDR que replica o índice S&P 500 e é aqui que nós focamos as nossas ações americanas por enquanto. Então este crescimento patrimonial focado no S&P 500 traz sim um determinado equilíbrio para a carteira. E o interessante é que ele também paga dividendos. Então esse é um ponto interessante, nós estamos posicionados na BIVB 39. Nós tivemos também no dia 5/5 a entrada da Klabin na nossa carteira de ações, eu já vou mostrar para você o porquê. Tive um aporte aqui também na Kisu11 e também fiz um aporte maior na RZTR11 e eu já vou mostrar para você o porquê e nós vamos detalhar por que esse aporte foi feito de uma maneira até, mesmo estando já um pouco desbalanceado no tocante a fundos imobiliários, por que eu aportei no RZTR11 aqui? É isso que a gente vai ver agora no relatório gerencial dele. Bom, o RZTR11 ele é um fundo imobiliário focado no setor agrícola. E já já vou mostrar para você como é a estratégia do RZTR11. Atualmente ele custa R$ 86,32, paga um bom dividendo anual, 15,07%. Ele atualmente está com desconto de basicamente 10% aqui, a sua cota deveria valer R$ 95,37, então isso é muito bom. Também tem uma liquidez média diária aqui excelente, tanto para você comprar quanto para você vender a cota, você garante um spread bem menor e pagando 0,85 centavos por mês. Isso está dando quase 1% aqui de investimento ao mês. Ele caiu um pouquinho os dividendos, mas é um fundo que tem uma estratégia que me chamou bastante atenção. Quando a gente olha aqui para o relatório gerencial,
nós vamos ver que o fundo imobiliário ele investe 35% na estratégia Buy to Lease, 57% na estratégia Sale and Leasing Back e 5% na estratégia Land Equity. Se a gente for olhar essa estratégia, basicamente a operação Sale and Leasing Back e a operação Buy to Lease, ela tem características bem interessantes que traz uma segurança para o fundo. Se a gente olhar essa estratégia, basicamente o fundo, ele em uma das estratégias compra essa terra do produtor, esse produtor vende a sua terra a um preço até mais barato, isso gera liquidez para o produtor, mas ele também tem o direito de recomprar essa terra lá na frente. O grande interesse dele é ter liquidez, ter dinheiro ali para que ele possa trabalhar a sua terra, crescer aquela terra e atingir os objetivos que ele tem. E ali ele vai vender leite, soja, milho, ele vai comercializar os seus produtos. Só que lá na frente ele tem a garantia de recompra dessa terra novamente. E o interesse dele é gigante de poder recomprar essa terra. Ele não quer perder essa terra. E aí que está a segurança, podemos dizer assim, do ativo, no caso do fundo imobiliário. A outra estratégia é o fundo comprar uma terra realmente, arrendar essa terra como produtor para uma intenção de compra lá na frente. Então essa terra só está arrendada para ele. Ele aluga aquela terra para produzir o que ele vai produzir, o que ele sabe fazer. E também tem uma estratégia que o fundo compra essa terra, espera a sua valorização, trabalha essa terra e lá na frente vende essa terra com lucro. Então, ambas as estratégias são bem consolidadas para o fundo imobiliário. Isso traz mais segurança para ele. E o que me chamou a atenção nesse fundo imobiliário é que ele tem a terra como garantia e o produtor não quer perder essa terra. Diferente, por exemplo, do Fiagro. O Fiagro ele investe na sua maioria em dívidas dos produtores. Então, se ele dá um calote naquela dívida, ele fica sem receber. Consequentemente, o dividendo cai. Neste caso aqui, como ele tem essa terra como garantia, ele fica um pouco mais tranquilo, um pouco mais seguro para investir nesses ativos. Então essa é uma estratégia que eu achei bem interessante. O fundo tem performado bem nos últimos tempos e a gente tem uma expectativa bem interessante lá na frente. Olha como que está distribuído o portfólio de investimento do RZTR11 atualmente. A maioria dos seus ativos, eles estão no Buy to Lease e na Sale and Leasing Back. Quando a gente olha para a estratégia de Land Equity, que é aquela que ele compra a terra, espera a sua valorização e vende depois com lucro, ele tem apenas uma propriedade atualmente. O restante, todas estão nessa estratégia onde o produtor ele quer a sua terra novamente de volta, ele tem essa intenção de recompra. Então isso traz uma garantia bem interessante para o fundo imobiliário. E quando a gente volta aqui então para a nossa carteira de investimentos no Status Invest, você vai ver o RZTR11, ele ocupa aqui uma porcentagem de 24% na porcentagem total dos meus fundos imobiliários. Vejam só, nós temos aqui fundos ocupando uma posição aqui de 13%, 4%, 11% e por aí vai. Um dos fundos imobiliários aqui que a gente parou de investir nele, deixamos ali ele stand-by, é o TORD11, por conta do não pagamento de dividendos que está acontecendo, devido a várias dívidas que esse fundo tem, e ele também tem o receita futura. O que é a receita futura? Ele está construindo ainda os imóveis e esses imóveis lá na frente serão vendidos e aí sim começa a ter receita no fundo e o fundo começa a distribuir os dividendos. Então a gente esperou um pouco, deixamos ele ali on hold, podemos dizer assim, e estamos priorizando outros ativos. O cuidado que a gente tem que ter aqui para que essa porcentagem não fique tão desequilibrada ao longo do tempo. Então essa é uma atenção que você precisa fazer quando vai investir nos fundos imobiliários, principalmente nos ativos de renda variável, tudo bem? Vamos então, aproveitando que a gente está aqui, falar um pouquinho sobre as ações. No tocante às ações, quando a gente olha a divisão aqui em porcentagem na carteira de ações, nós temos um equilíbrio bem maior aqui no que dos fundos imobiliários. Isso é muito bom. Nós recentemente incrementamos aqui a Klabin, como sendo um ativo que chegou já trazendo uma rentabilidade de 1,21%. Então, isso é bem legal. Então, quando a gente fala de Klabin, nós estamos falando de uma empresa que hoje custa R$ 20,05, que é a KLBN11, que nós optamos em vender porque ela tem mais liquidez no mercado. Paga um dividendo hoje de 7,57% ao ano e para as ações acima de 6% é muito bom. Então, nós estamos falando aí de um dividendo bem interessante. Quando a gente olha a Klabin nos últimos 5 anos, ela apresentou um crescimento de 55,7%. Então ela é uma empresa sólida, uma empresa estável, isso é muito bom. Um ROI aqui bem interessante, 45%,
Um PL de 4,6 também está interessante. Nós já falamos aqui do dividend yield de 7,57% ao ano. E quando a gente vai lá para o balanço financeiro da Klabin, que foi divulgado agora do primeiro trimestre de 2023, nós podemos ver uma parte bem interessante aqui, que o endividamento dela está bem estável. Atualmente está 2,6 vezes a dívida líquida ao EBITDA, ao ponto de 2,7 vezes no primeiro trimestre de 2022. Então, uma dívida aí equilibrada. Quando a gente olha no mercado interno e o mercado externo também da Klabin, nós estamos olhando aqui que o volume de vendas basicamente andou de lado. Quando a gente fala andar de lado, ele quase que repetiu o primeiro trimestre de 2022. Agora, quando a gente fala de receita líquida, isso daqui teve um aumento de 9%. Isso daqui é bem interessante. Teve um aumento no mercado interno e também no mercado externo. E quando a gente fala também do EBITDA ajustado por segmento, também teve um crescimento aqui de 13%. E ela continua. A receita líquida, o primeiro trimestre de 2023 foi interessante. Quando a gente olha também aqui para o custo de caixa de produção também, e o EBITDA ajustado também aqui, um crescimento de 42%. Então a Klabin, ela está com os indicadores bem ajustados, então isso é muito legal. Quando a gente olha, inclusive, o caixa da Klabin, baseado na dívida que ela tem de longo prazo, nós temos aqui 47 meses de cobertura da dívida somente em caixa. Então, por isso que nós optamos aqui em trazer a Klabin para a nossa carteira de investimentos e ajudar nessa composição. Atualmente nós estamos aqui com a BB Seguridade, Gerdau, a Klabin, a Sanespar, também com a Taesa, a Três Tentos, que é também do setor agrícola, e aqui a Unip 6 também, que é uma empresa bem interessante. Quando a gente olha para a nossa carteira, nós temos sim empresas sólidas, bem estruturadas, que estão compondo aqui a nossa carteira de ativos. E essa distribuição, novamente aqui, eu lembro você que precisa ser cada vez mais equilibrada, ajuda bastante a você ter uma menor volatilidade e não ficar exposto a um único setor. E aí a carteira continua. Temos aqui os tesouros. Recentemente nós incrementamos também aqui um pouco de Tesouro Renda Mais. Então nós colocamos aqui pensando lá na aposentadoria, que é um complemento para a aposentadoria. Tivemos aporte no Tesouro IPCA 2045, como eu falei para você no início do vídeo. Também a BDR, que é a BIVB39, onde nós concentramos toda a nossa força ali, pensando, refletindo aí o índice S&P 500, trazendo equilíbrio para a carteira, então nós estamos concentrados nela. Os CDBs, que nós já conversamos lá quando nós montamos a nossa carteira de investimentos, e nós temos dois FIAGROS aqui. Diferentemente do RZTR11, o FIAGRO investe em dívida, e eu explanei um pouquinho com você quando a gente falou sobre o RZTR11. Então eu gosto mais da estratégia do RZTR11, mas também tem aqui dois FIAGRO que contribuem para o nosso crescimento também da carteira, no tocante a dividendos. E vamos observar esse mercado que é um pouco recente aqui no setor de fundos imobiliários. Vamos observar como que ele vai se desenvolver ao longo do tempo, e aí não podia ficar fora dessa. Inclusive na metodologia da carteira, e ela está inteirinha nesse vídeo aqui, eu mostro para você o quanto que eu admito ter de FIAGRO na carteira de investimentos também. Então não quero me expor tanto, mas também não quis ficar de fora para trazer uma composição total aqui na nossa carteira de investimentos. E vamos ver qual é a rentabilidade atual aqui no dashboard. Atualmente a nossa carteira de investimentos ela está rendendo 7,53%, então uma boa rentabilidade, estou feliz com essa rentabilidade. E se a gente olhar ao longo do todo, nós temos aqui 18,9% a nossa carteira, contra 13,4% do CDI e 1,44% do Ibovespa. Então, a carteira tem performado sim de uma forma bem interessante, já está gerando em torno de 32,3% de dividendos, provisionado aqui ainda 22,9%. Nós temos o objetivo nessa carteira também de chegar a R$500 mensais de dividendos, então você vai acompanhar essa jornada comigo. A cada mês eu vou mostrando para você aqui os novos aportes, vou mostrando para você aqui se algo muda nessa carteira e que ela possa incentivar você, ao invés de ser aqui uma indicação de investimento para você, ela nada mais é como um produto educacional para te motivar e te ajudar a realmente construir aí o seu futuro e alcançar os seus sonhos. Aqui também, do lado direito, eu confesso para vocês que eu ainda tenho alguns relatórios para ler aqui que foram de sexta-feira. Então tem relatório gerencial de fundo imobiliário saindo. Quem já me acompanha aqui há um tempo sabe, eu aconselho você pelo menos uma vez por mês ler o relatório gerencial dos fundos que você investe para você saber o que está acontecendo e para onde que o gestor está caminhando.
Isso facilita demais a sua gestão. Eu falo para vocês de viver em paz com o dinheiro, olhando o relatório e analisando a situação do seu investimento, você realmente fica sim mais em paz. E o investimento ele precisa ser monótono. Todo mês você vai lá, faz o seu aporte, analisa a sua carteira como um todo e vai fazer o que você mais gosta, o que é mais importante para você, inclusive gerar novas rendas e assim potencializar os seus investimentos. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado demais desse vídeo, que ele possa ajudar você e, como eu disse, incentivar você a investir melhor o seu dinheiro. Eu não pedi para você desde o começo do vídeo, então eu peço agora, se você ficou até aqui, curta esse vídeo, clique no botão gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito. Eu te espero no próximo vídeo para juntos vivemos em paz com o dinheiro. Um abraço, até lá, tchau, tchau.